Olá pessoal, hoje nós iremos continuar a nossa aula de balanceamento, falando do balanceamento redox, que é o método mais difícil e que geralmente os alunos têm mais dificuldades. Então eu sugiro que você assista primeiro a aula que nós postamos ontem, de balanceamento por tentativas, que é rapidinho, 7 minutos, para depois você entrar no método redox. Pois bem, vamos lá. O método redox, ele é usado em reações de oxirredução, ou seja, reações nas quais um elemento perde elétrons e outro, um elemento ganha elétrons e outro perde elétrons. E sempre o número de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de elétrons ganhos, ok? Então, se eu ganhei 3 elétrons, quer dizer que alguém perdeu 3 elétrons. E o balanceamento está justamente para fazer isso, para fazer esse equilíbrio no número de elétrons. Porque se eu tenho de um lado alguém que perdeu 3 elétrons e de outro alguém que ganhou 2, eu preciso que esse que tenha 2 seja multiplicado por um coeficiente. E o que perdeu 3 também, para que o número de elétrons dê igual, que nem está escrito aqui nesse requisito do método redox. Então, vamos direto para um exemplo. Eu não vou listar os passos para você, mas eu vou fazer 2 exemplos para você, para depois nós averiguarmos quais são os passos que nós sempre temos que fazer. Então, a primeira coisa é sempre ver o NOx. Então, vamos lá. O NOx do seu sozinho é 0. O NOx do H é mais 1. O NOx do O é menos 2. Então, menos 2 vezes 3, menos 6, mais 1. Então, o NOx do N tem que ser mais 5. Lembrando que, já que não é um composto iônico, a soma dos NOx tem que dar sempre 0. Então, vamos lá. O NOx, percebe que o NOx do NO3, olha só para o NO3. O 3 é menos 2, o O é menos 2 vezes 3, menos 6. O N, como ele veio do HNO3, ele vai manter o mesmo NOx 5. Então, 5 menos 6, sobra menos 1. Então, o NOx dessa partícula aqui, da partícula NO3, é menos 1. Multiplicado por 2, menos 2. Então, aqui nós temos menos 2. E o Cu vai ser justamente o complementar desse para 0. Então, mais 2. Já o N aqui, o O é menos 2. Então, o N só pode ser mais 2, para justamente fazer esse equilíbrio de dar 0 no final. Então, vamos lá. E aqui na água, o O é menos 2. E o hidrogênio, como, na verdade, é mais 1 vezes 2, mais 2. E menos 2 dá 0. Ok, então feito isso, você já avaliou qual o NOx de todo mundo, de todos os elementos em cada composto. Então agora a gente tem que ver quem sofreu variação de NOx, ou seja, quem estava com um valor do lado dos reagentes e agora está com outro valor do lado dos produtos. Então, não sei se você percebeu, mas o Cu passou de 0 para mais 2. E também o N, ele passou de mais 5 para mais 2. Não foi? Pois bem. Então vamos lá. Então, a gente vai ter que escrever variação de NOx. Então, 2 menos 0, 2. Só que sempre é um módulo dessa diferença, porque a variação nunca pode dar negativo, porque a variação é justamente o número que você vai colocar na frente. Então, 2 menos 5, ou melhor, 5 menos 2, 3. Então, percebe que o que houve aqui? 2 elétrons ganhados. Vamos a ganhados. E aqui, 3 elétrons perdidos. Então, lembra que eu falei alguns minutos atrás? O número de elétrons ganhados tem que ser igual ao número de elétrons perdidos. Então, como é que eu vou fazer para que isso aconteça? Eu vou colocar um 2 aqui e vou colocar um 3 aqui. Desculpa, aqui. Aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 2. Então, o que eu faço? Eu inverto a variação. A variação do Cu não era 2, então essa variação vai para frente do nitrogênio. E a variação do nitrogênio era 3, vai para frente do Cu. Por quê? Porque esse 3 que eu botei na frente do Cu vezes os 2 elétrons ganhados vai dar 6 elétrons. E o 2 vezes os 3 elétrons perdidos vai dar 6. Então, 6, 6, fechou. Então, eu já posso chegar na minha reação e botar 3 aqui. E 2 aqui. Só que percebe uma coisa. O ideal é eu sempre colocar
Não, se eu tivesse aqui fosse CU1, só CU, e do outro lado tivesse CU2. Então teria que multiplicar a variação por 2. Porque embora eu tenha 1 para 2, depois no posto de balanceamento esse número vai ser igual. Então quer dizer que um CU variou no NOx 2, mas se eu tivesse 2, teria sido uma variação de 4. Ok? Então a gente vai ver isso no próximo exemplo. Mas vamos lá agora fazer o resto do balanceamento. Porque feito o balanceamento por redox, que acabou aqui o balanceamento por redox, nós voltamos para as tentativas. Então vamos lá, nós temos 3CU, lembrando da regra do macho, então nós temos que botar um 3 ali. Agora o nitrogênio, na verdade é melhor eu colocar esse 2 aqui, ó. Vou colocar esse 2 aqui, porque o ideal é sempre colocar o 2 no lado onde tiver mais átomos do elemento que sofreu oxidação. Então vamos colocar ele ali. Depois a gente vai ver qual coeficiente vai vir aqui na frente. Então vamos lá. Então eu estou com quantos nitrogênios? 3 vezes 2, 6 nitrogênios aqui, mais 2, 8. Então eu preciso colocar um 8 aqui na frente. 8 ali no HNO3. Então está faltando balancear quem? O hidrogênio. Então 8, você só tem 2, tem que botar um 4 na frente. Vamos ver se o O já está balanceado por consequência de todo o balanceamento que nós já fizemos ou não. Então vamos lá. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 2, 6, no lado dos produtos. 6 vezes 3, 18, mais 2, 20, mais 4, 24. Então o O também está balanceado. Então tá, a gente tem que ter essas dicas. Vamos lá. Sempre colocar os coeficientes no lado que apresentar maior número de átomos do elemento que sofreu oxidação ou produção. Ok? E por fim, vamos só fazer uma observação. Percebe que o CU ele foi de 0 para mais 2. Então ele sofreu uma redução. Ele ganhou elétrons. Não, minto, desculpa. De 0 para mais 2 ele perdeu elétrons, porque positivo quer dizer perda e 0 quer dizer nêutron. Então quando ele estava com 0, ele tinha o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Mas quando ele foi para mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Então a gente chama o CU, nesse caso, o CU, ele só vai ser o CU sozinho, porque no reagente ele está sozinho. Reagente oxidante. Ou seja, se ele sofreu redução, se ele sofreu a oxidação, quer dizer que ele promoveu a redução de alguém. E quem foi esse alguém? Foi o composto HNO3. O HNO3 sofreu, ele é o agente. Opa, gente, eu tô doido. Agente redutor, desculpa. E aqui, agente oxidante. Por quê? Porque o N passou de mais 5 para mais 2. Foi? Então, de 5 para mais 2, ele ganhou 3 elétrons. Porque ele estava faltando 5. Agora só está faltando 2. Quer dizer que 3 foram preenchidos. Então, ele sofreu redução, mas ele propiciou a redução do cobre. Então, é sempre esse pensamento reverso. E percebe que é sempre a substância toda, não é só o nitrogênio. É a substância que ele está. O seu só está aqui sozinho porque ele estava sozinho ali mesmo. Tá bom? Vou fazer um segundo exemplo para ver se isso fica mais claro. Então, a gente começa identificando os valores dos NOx. NOx do potássio fixo, família 1A, mais 1 vezes 2, mais 2. NOx do oxigênio é menos 2 vezes 7, menos 14. Menos 14, mais 2, menos 12. Lembrando que tem que dar sempre 0, sobra mais 12. Só que mais 12 dividido por 2, porque nós temos 2 séries. Então, mais 6. Aqui é sempre a mesma coisa na água, menos 2. O S sozinho, 0. Aqui o oxigênio, menos 2 vezes 2, menos 4. E o enxofre, mais 4, para dar justamente 0. Lembrando que nós ainda não estamos lidando com substâncias iônicas nesse vídeo. Então, mais 1, menos 2, mais 1. E no CR ali, deixa eu chegar esse aqui um pouquinho para cá, para facilitar a visualização de vocês. Menos 6. Então, menos 6 mais 6 tem que dar 0. Então, mais 6 é o NOx do CR2. Então, qual é o NOx do elemento CR? Mais 3. Ok? Então, segundo passo, identificar quem sofreu variação de NOx. Então, percebe que o CR2 foi de mais 6 para mais 3. Foi? E o S foi de 0 para mais 4. Na verdade, vamos fazer uma coisa aqui. Para vocês nunca errarem esse negócio de multiplicar por 2,
quando há mais de um elemento, vamos colocar o elemento também. Então, por exemplo, aqui foi CR2 mais 6 para CR2 mais 3. Mas poderia ter sido de CR2 mais 6 para CR mais 3. E ainda assim você tem que multiplicar por 2. Então vamos lá. Tá, então qual é a variação de Knox aqui? 6 menos 3, 3. Qual é a variação de Knox aqui? 4 menos 0, 4. Então, em cima, o CR, percebe comigo que ele está sofrendo redução, porque ele está ganhando 3 elétrons, então eu tenho 3 elétrons ganhados, ou ganhos, e no S ele está perdendo 4 elétrons, então são 4 elétrons perdidos. Então, Léo, o número de elétrons ganhados está diferente do número de elétrons perdidos. O que eu faço? Multiplico aqui por 4, só que na verdade minto aqui. Eu ia, ainda não. Porque olha aqui, o CR2 mais 6 passou para CR2 mais 3. Então percebe que o Knox do CR sozinho é mais 6, de 1 CR. Então qual é o Knox de 2 CRs? Mais 12. Não é? Mais 12. E aqui, 1 é mais 3, então 2 mais 6. Então aqui a variação é 12. Ou outra forma de pensar é você fazer a variação individual e multiplicar pelo maior número de átomos que tiver. Como os dois são 2, você multiplica por 2. Então 6. Ou 12 menos 6. Não tem problema, é a mesma coisa. Já que o S está sozinho, então não temos essa complicação embaixo. Então tá. Então tem 6 elétrons ganhos e 4 elétrons perdidos. Então vai vir um 4 aqui. Um 6 aqui. Uma dica para você. Sempre que eu tiver o mesmo número fixo aqui, eu tenho CR2 nos reagentes e CR2 nos produtos. Então é claro, pensa comigo matematicamente, que é lógico, faz sentido, é muito bem aceitável que o coeficiente dos dois, o reagente no produto vai ser igual. Por quê? Porque eu só tenho ele daquela substância. Eu tenho 2 de cada lado fixo, eu não posso mexer nesse 2. O que eu posso mexer é um múltiplo desse 2. Colocar um múltiplo desse 2 na frente, um número e multiplicar por 2. Então se eu tenho 4 no CR aqui, quer dizer que eu também tenho 4 ali. Fez sentido para você? Espero que tenha feito. Então vamos lá. Então se eu tenho 6 do S aqui, é claro que eu tenho 6 do S lá. Não é? Eu só tenho um S de cada lado. E eu só vou botar um número na frente. Então vai ser o mesmo número, idêntico para os dois. Então sempre se você puder dar essa sacada, vai adiantar a sua vida um pouquinho. Então vamos lá. O que sobrou? O K. Eu tenho aqui no reagente 4 vezes 2K, 8. Então aqui eu vou ter que colocar 8. Certo? Porque eu só tenho... E agora sobrou o hidrogênio. Aqui eu tenho 8 hidrogênios, mas aqui eu só tenho 2. Então eu tenho que colocar um 4 na frente. E o oxigênio? Eu tenho 28, aqui no caso 4K2 CR2O7, mais 4, 32. E aqui eu tenho 12, mais 8, 20. 20 mais 4 vezes 3 dá 32. Então percebe que sempre ao final do balanceamento você deve fazer a conta de cada elemento para ver se está realmente certo. Porque você pode ter cometido algum erro, principalmente nessa parte das tentativas. Ok? Então por fim, vamos lá. O K2, CR2O7, o que aconteceu com o CR dentro dessa substância? Ele sofreu uma redução, não foi? Então o que o K2CR2O7 fez? Ele propiciou a oxidação de alguém. Então ele foi um agente oxidante. E o S sozinho ali? Ele sofreu uma oxidação. Então ele foi o agente redutor da nossa reação. Então é isso, gente. É basicamente isso. Eu espero que vocês estão prestando atenção. Então, só para sintetizar mais ainda, vamos escrever. Vamos sempre fazer listar Knoxes de todos os elementos. Perceber quem variou de Knox. E determinar a variação de Knox. Multiplicar cruzado, ou seja, a variação 1, vamos chamar de variação 1 vai para o elemento 2, e a variação 2 vai para o elemento 1. Sendo que esse 1 e 2 na verdade é oxidação, só para facilitar a nossa vida. E por fim, lembrar de... só tem um passo extra, então multiplicar por um número, caso o número de átomos
do elemento seja diferente de 1, ou seja, exemplo, eu tenho o P passando para P4. Então, eu achei que a variação aqui foi, o P ali seria 0, no P4 vamos supor que seja 5. Então, a variação é 5. 5 vezes 4, 20. Tá? Então, você só tem que fazer isso. E, por fim, finalizar usando o método das tentativas. E ainda, uma coisa que o professor deve sempre pedir, que é identificar o agente redutor e o agente oxidante. Lembrando que eles estão sempre no reagente, não faz sentido pensar que eles estão no produto. Agora, antes de eu terminar essa aula, mas só mais um minutinho da sua atenção, percebe comigo que, vamos olhar aqui, por exemplo, 2 de novo. Nós ficamos com 4, K2CR2O7, 4H2O, 6S, 6SO2, 8KOH e 4CR2O3. Não está errado. Só que vamos estabelecer uma nova regra para o nosso jogo. Menores coeficientes inteiros. Então percebe comigo que aqui já está errado, porque todos os coeficientes ali são divisíveis por 2. Então eu tenho que fazer dividir todo mundo por 2, que aí sim é como se fosse simplificar uma fração, sabe? Uma fração irredutível. Opa! Então aqui 2. Então é isso que nós precisamos fazer caso ele peça menores coeficientes inteiros. Se não pedir, tá tudo bem, você não precisa fazer. Você pode deixar daquela forma, mas se pedir, tem que fazer, ok? Ok? Se ele pedir, você tem que fazer. Tá tudo bem? Então, fechou. Muito obrigado pela sua atenção e até a aula de balanceamento iônico.